Olá, meus caros. Hoje vamos trazer mais assuntos de curiosidades para você. Bora pro vídeo. O efeito Mandela é um fenômeno fascinante que nos leva a questionar a natureza da memória e a forma como a realidade é percebida. O termo foi cunhado por Fiona Broom, que notou que muitas pessoas, incluindo ela mesma, acreditavam que Nelson Mandela havia morrido na prisão durante os anos 1980. Essa crença se mostrava incorreta, já que Mandela foi libertado em 1990 e se tornou presidente da África do Sul em 1994. No entanto, a ideia de que ele havia morrido na prisão se espalhou, gerando um fenômeno coletivo que fez com que muitas pessoas compartilhassem essa memória falsa. O efeito Mandela é, portanto, um exemplo claro de como a memória coletiva pode criar realidades alternativas, levando grupos inteiros a acreditar em eventos que nunca ocorreram. Esse fenômeno pode ser explicado por uma combinação de fatores psicológicos e sociais. A memória humana não é uma gravação exata dos eventos, mas sim uma construção que pode ser influenciada por emoções, contextos e interações sociais. Quando um grupo de pessoas compartilha uma lembrança errônea, essa memória pode se fortalecer através da repetição e da validação mútua. Assim, o que começou como uma simples confusão pode se transformar em uma crença coletiva, difícil de ser desfeita, mesmo diante de evidências contrárias. Um exemplo notável do efeito Mandela é a famosa citação "Luke, eu sou seu pai", atribuída ao personagem Darth Vader em Star Wars. Muitas pessoas juram que ouviram essa frase no filme, mas a linha real é "Não, eu sou seu pai". A discrepância entre a lembrança e a realidade é um exemplo de como detalhes podem ser distorcidos e como a cultura popular pode influenciar a memória coletiva. Esse tipo de erro não é incomum. Na verdade, existem muitos casos em que frases, logotipos e até mesmo eventos históricos são lembrados de forma incorreta por grandes grupos de pessoas. Outro exemplo intrigante é a lembrança de uma série de livros infantis chamada Berenstain Bears, que muitas pessoas se referem como Berenstain Bears. Essa confusão gerou um debate acalorado entre aqueles que juram que a grafia era diferente e aqueles que afirmam que sempre foi Berenstain. Essa discrepância levou muitos a questionar se poderiam estar vivendo em uma realidade paralela ou se algo mais profundo estava em jogo. A ideia de universos alternativos começou a ser discutida, com pessoas sugerindo que, de alguma forma, elas haviam se deslocado para uma linha do tempo diferente. Esses fenômenos de memória coletiva não se limitam apenas a pequenas confusões sobre citações ou nomes. Eles podem ter um impacto significativo na forma como grupos inteiros percebem a história e a cultura. Por exemplo, a lembrança coletiva de eventos históricos pode ser alterada por narrativas que se espalham e se solidificam ao longo do tempo. Um caso emblemático é o de pessoas que acreditam que a história do Holocausto foi exagerada ou que nunca ocorreu. Essa distorção da memória coletiva pode ser alimentada por ideologias extremistas que buscam reescrever a história em benefício de suas crenças. Assim, o efeito Mandela pode ser uma arma poderosa nas mãos de aqueles que desejam manipular a percepção pública. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal. Segue o vídeo. Além disso, o efeito Mandela pode ser observado em contextos mais leves, mas igualmente intrigantes. Por exemplo, muitos lembram-se de uma famosa cena de um filme onde um personagem se despede de outro, dizendo "Adeus, meu amigo", quando na verdade a cena nunca ocorreu dessa forma. Essas pequenas memórias compartilhadas podem criar um senso de comunidade entre aqueles que acreditam na mesma versão dos eventos, mesmo que essa versão seja incorreta. Isso pode gerar uma sensação de pertencimento, mas também pode levar à exclusão de aqueles que não compartilham da mesma lembrança. As redes sociais amplificam esse fenômeno, permitindo que memórias errôneas se espalhem rapidamente. Grupos e comunidades online podem se formar em torno de crenças compartilhadas, independentemente de sua veracidade. Isso pode levar a um ciclo vicioso, onde a validação mútua reforça a crença em memórias distorcidas. O efeito Mandela, portanto, não é apenas uma curiosidade psicológica, mas um reflexo de como a sociedade se comunica e constrói sua própria narrativa. A experiência de grupos que compartilham memórias falsas pode ser tanto reconfortante quanto perturbadora. Por um lado, a sensação de pertencimento a um grupo que compartilha uma visão comum da realidade pode ser fortalecedora.
Por outro lado, a descoberta de que essas memórias são, na verdade, ilusões pode ser desestabilizadora. A desilusão pode levar a uma crise de identidade, especialmente quando a memória está profundamente ligada à experiência pessoal ou coletiva. Um caso interessante que ilustra essa dinâmica é o das pessoas que acreditam que a música We Are the Champions, do Queen, termina com a frase of the world. Embora essa frase seja frequentemente cantada em performances ao vivo, a gravação original não a inclui. No entanto, muitas pessoas insistem que essa é a versão correta, e essa crença se perpetua através da repetição e da cultura popular. Assim, a memória coletiva cria uma versão da realidade que, embora incorreta, se torna a verdade para muitos. Outro exemplo que merece destaque é o caso da série de TV Sex and the City. Muitas pessoas se lembram da famosa frase "Eu não consigo viver sem você", que nunca foi dita dessa forma na série. Essa confusão se espalhou tanto que se tornou parte da cultura popular, levando as pessoas a acreditar que era uma citação real. Essa situação mostra como a memória pode ser moldada por influências externas e como a cultura popular pode criar realidades que nunca existiram. Essas manifestações do efeito Mandela revelam a complexidade da memória humana e a fragilidade da percepção da realidade. As memórias não são apenas registros passivos de eventos, mas sim construções ativas que podem ser influenciadas por uma variedade de fatores. A interação social, a cultura e a repetição desempenham papéis cruciais na formação das memórias que acreditamos ser verdadeiras. O efeito Mandela nos convida a refletir sobre a natureza da verdade e da realidade. Em um mundo onde a informação é disseminada rapidamente e as opiniões são moldadas por narrativas compartilhadas, é essencial cultivar um senso crítico em relação às nossas lembranças e às histórias que contamos. A capacidade de questionar nossas próprias percepções e as do grupo é fundamental para navegar em um mundo onde a memória coletiva pode ser tanto uma fonte de conforto quanto uma armadilha. Em última análise, o efeito Mandela é um testemunho da complexidade da mente humana e da maneira como construímos nossa compreensão do mundo. Ele nos lembra que a memória é uma ferramenta poderosa, mas também falível, que pode unir ou dividir, criar ou destruir. Ao explorarmos esse fenômeno, somos convidados a considerar não apenas as memórias que compartilhamos, mas também as verdades que buscamos em um mundo repleto de ilusões e realidades distorcidas. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.